El nuevo orden mundial es una conspiración de linaje en la parte superior. Son líneas de sangre antiguas y malvadas que construyen y destruyen imperios para el control a través de un orden fuera del caos. Las casas reales y nobles son entidades corporativas y pretenden gobernar y poseer tierras, recursos y personas. Los terratenientes siempre han sido los dueños dominantes del oro y los metales preciosos. Autorizan y financian a banqueros y empresarios para que trabajen para ellos a través de sus hogares corporativos. Autorizan y emiten la creación de leyes, agencias, militares, empresas y universidades. Crean y dirigen religiones y sociedades secretas. También financian y organizan sindicatos del crimen organizado como si fueran empresas comerciales. En el centro del sindicato del crimen mundial se encuentra la nobleza negra, que son las familias que crearon y financiaron la Santa Corporación del Vaticano con el objetivo de imponer la esclavitud mundial como una institución necesaria, con la única creencia de que algunos nacen para gobernar y otros para ser gobernados. La idea de que ciertas familias nacieron para gobernar como una élite arbitraria, mientras que la gran mayoría de la población determinada está condenada a la opresión, la servidumbre o la esclavitud, se convirtió en la posición teológica de esta élite. La nobleza negra son las antiguas líneas de sangre de los estados papales y son los dueños de la Santa Sede, la mafia italiana, la Orden de Malta y el Vaticano. Produjeron a los primeros papas de Roma y ocuparon cargos directivos en el Vaticano desde su creación. La nobleza negra son el grupo centralizado dentro de las familias reales y nobles de Europa y están casados con la mayoría de la realeza europea. Manejan secretamente las monarquías europeas como ramas de su imperio romano corporativo. Los príncipes de la nobleza negra son considerados soberanos. En raras ocasiones son nombrados caballeros por el Vaticano o cualquier otra orden, porque ellos son los propietarios y, por lo tanto, no están subordinados como caballeros a las instituciones que poseen. Los principales linajes italianos aún activos incluyen a las familias Massimo, Colonna, Pallavicini, Torlonia, Aldobrandini, Ruspoli, Orsini, Gaetani d'Aragona, Borbón-Parma, Odescacchi, Borghese, Andragni, Chigi, Medici, Borromeo, Doria Pampi y Sacchetti, así como las familias Savoy, Grimaldi y Borbón. Estas líneas de sangre son las encargadas de supervisar los diferentes aspectos dentro de la sociedad. Fuera de esta estructura de poder está el Comité de los 300, con un círculo interno formado por los principales monarcas y príncipes de Europa y del antiguo Sacro Imperio Romano. En la actualidad, las familias Torlonia y Colonna aún mantienen las posiciones hereditarias de príncipes asistentes al trono papal y son quienes supervisan al Papa. A su vez, el Papa Francisco supervisa a todos los miembros de la Iglesia Católica y también supervisa a las diversas sociedades secretas que están conectadas con la Iglesia. La Santa Sede es su ojo que todo lo ve y funciona como una red de inteligencia que luego trabaja con agencias de inteligencia como la CIA, la NSA y el MI6 para mejorar su sistema de inteligencia. Los obispos y sacerdotes operan como supervisores y los jesuitas funcionan como espías entrenados en el engaño y están infiltrados en todas partes. Las monarquías europeas funcionan como extensiones de Roma y administran sociedades secretas que se infiltran en agencias gubernamentales y dirigen corporaciones para los monarcas. Los linajes reales y nobles están trabajando todos juntos como un sindicato del crimen mundial y parte de un imperio corporativo romano modernizado. También tienen varias facciones en competencia que crean la ilusión de división. El Vaticano es una nación soberana y es el mayor imperio de este mundo. Benito Mussolini estableció el Vaticano como nación en 1929 a través del Tratado de Letrán. Mussolini fue puesto en el poder por la familia real italiana de la Casa de Saboya, por lo que luego fueron desterrados de Italia. Los Mussolini aún siguen activos en la política italiana y son nobles en Roma, y los Saboya se han establecido en Suiza, donde son una alta autoridad. Es por eso que el escudo de armas de Saboya y la bandera de Suiza son el mismo. La Guardia Suiza se originó como mercenarios de la corona francesa y el Vaticano. El Vaticano y los cantones suizos han estado en contrato durante siglos. Suiza y la nación del Vaticano son las dos únicas naciones del mundo que utilizan la bandera cuadrada. Suiza es básicamente un estado papal. En la actualidad, la Guardia Suiza aún protege el Vaticano con Christoph Graf como su comandante. Las familias de la realeza y la nobleza acumulan cantidades masivas de riqueza en cuentas bancarias privadas en Suiza. Utilizan el Banco de Pagos Internacionales que está ubicado en Suiza para robar la riqueza de las naciones mediante los bancos centrales a través de contratos discretos fraudulentos para luego lavar y ocultar sus riquezas en Suiza, donde la banca es privada. Las monarquías constitucionales están gobernadas por jefes de Estado designados por sangre y sirven a Roma a través de la soberana Orden Militar de Malta. La nobleza italiana y austriaca están casadas entre sí y trabajan en estrecha colaboración dirigiendo la soberana Orden Militar de Malta, que es una entidad soberana equivalente a la de una nación soberana. Los nobles alemanes y austriacos dirigen la mafia judía y la nobleza italiana dirige la Cosa Nostra, que gana cientos de miles de millones por año. La corona británica y los nobles escoceses actúan como una rama de este imperio corporativo, administrando una parte de la masonería. Los masones tratan de construir elementos en la sociedad destinados al control de las poblaciones. Para ello construyen programas de control mental que involucran la religión, política, filosofía y entretenimiento.
La mayoría de las personas en la sociedad que tienen influencias de alto nivel en la política, los medios, la educación, el entretenimiento y la religión se entrenan en alguna forma de masonería. Los francmasones son constructores en la sociedad y construyen programas para el control. La palabra gobierno se refiere a controlar la mente y difundir mentiras como una forma de control para la sociedad. El conocimiento de la francmasonería es sobre el engaño y el control mental. Hay varias divisiones y grupos masónicos y todos ellos están entremezclados. La cábala también es una forma de masonería y hechicería y también es una versión bastante simplista en comparación con el conocimiento oculto que poseen las familias reales y nobles. Los grandes maestros tienen la mayor cantidad de conocimiento y otorgan enseñanzas a través de iniciaciones o títulos. Para los miembros no psicópatas, las iniciaciones son en su mayoría ceremoniales. Sin embargo, aquellos que prueban su criminalidad y psicopatía reciben sus verdaderas enseñanzas en el engaño, el control mental y la guerra encubierta. El propósito de la francmasonería es el control total de las sociedades. Pois é, meus irmãos, como nós vimos, o tempo está cada vez pior e mais difícil, né? Vocês viram ali a besta, né? A Cabalá, o esquadro e o compasso, os governos e a linhagem dos caídos formam Anon. Desta forma, eu acredito que já chegou o tempo já é chegado o tempo da apostasia e que nós devemos deixar que cada um siga o seu caminho. É o momento chegado de batermos a poeira das nossas sandálias, seguirmos em frente e deixar aqueles que ficaram para trás, simplesmente isto, porque as pessoas já não desejam a verdade, elas não se importam, não se interessam pela verdade. Assim como a nova era que chegou dessas igrejas portas largas, ao qual se pode beber, se pode prostituir, você pode tudo, só não pode, entre aspas, pecar. Trouxeram o mundo para dentro de muitas igrejas e estão trazendo a podridão pagã para dentro das mentes das pessoas. E ficar lutando contra isso é cansativo, torna os vídeos ácidos, eles ficam difíceis de fazer, eles ficam desagradáveis às pessoas que estão assistindo. Tanto que eu desisti de ficar fazendo react e ficar rebatendo, e provavelmente esse será o último vídeo nesse aspecto, ficar rebatendo as mentiras e as heresias, porque é cansativo, você deixa de se pegar algo fundamental para a salvação e para a fé, simplesmente a ficar desmentindo as heresias da qual as pessoas desejam crer. Nós não podemos lutar contra a liberdade das pessoas. Deus deu liberdade a todos, cada um siga o seu caminho. Foi Ele que disse isso, né? Ele disse, eis que hoje coloca a bênção e a maldição. Aí dá um conselho, escolha a bênção para que viva tu e tua família. Mas as pessoas decidem pela maldição, e é uma liberdade. Quando Deus propõe a bênção e a maldição, Ele está propondo, Ele não está obrigando, ficando claro que as pessoas têm liberdade para escolher aquilo que desejam. E por que nós que estamos apregoando a palavra nos oporíamos a isto? Não faz sentido. E eu creio sim que é chegado o momento da apostasia, e ela vem da seguinte forma: o maior herege, filho dos caídos, que levantaram são muitos, mas um tem se levantado agora para destruir Paulo, ele forma a sua falácia, os seus sofismas e as suas mentiras baseado em pedaços da qual ele se separa para testemunhar falsamente aquilo que deseja, mesmo sendo fraco e falho nos seus argumentos. Existem aqueles seus seguidores porque não seguem a palavra, seguem a homens, são gratos a homens, independente do que dizem, estes viram deuses para eles. Nós vemos isso na política. É um exemplo. As pessoas não elegem outros para que se possa lhe cobrar e fazer com que se cumpra aquilo que se propôs, mas não, elas elegem seus deuses, colocam em pedestais, esses são infalíveis, nunca fazem nada de errado, e nós chegamos aonde chegamos. Não é diferente com a palavra, porque tudo se baseia nisto. É o que vem desde o passado. Um exemplo é que a lei de Moisés, ela era proposta e composta por dois tipos de lei. A lei cerimonial, nós dividimos assim, tá? Na palavra, não vai achar essa palavra cerimonial e lei moral, mas nós entendemos assim, nós dividimos assim, porque a cerimonial está no fazeres mais comuns que não tem nada a ver com moral, por exemplo, lavar de mãos, não comer certas coisas, a lei da circuncisão, tudo é cerimonial.
A lei moral é aquela que molda o caráter da pessoa, especificado aqui no vídeo para vocês aqui, ó. A lei religiosa ou a lei cerimonial. Esta apresenta a legislação levítica do Velho Testamento, exemplo, sacrifício, né, e todos aqueles simbolismos cerimoniais. Já a lei moral, ela representa a vontade de Deus para o homem, no que diz respeito ao seu comportamento e os seus deveres principais. O que Paulo fez, e que é feito no Novo Testamento, é simplesmente expor o mal da lei cerimonial. A lei cerimonial ela serviu para um propósito, e tendo cumprido o seu propósito, ela já não se aplica mais. Só que a lei moral ela continua vigente, ela nunca deixou de estar vigente. E aí confunde-se a lei moral com a lei cerimonial para dizer que devemos cumprir sim, porque são poucas leis e a gente não consegue cumprir tais coisas. Lembrem-se, os judeus não cumpriram essas leis, nenhuma delas praticamente, e foram rejeitados por isso. Eu vou mostrar no texto para vocês. De forma que foi o mesmo povo que crucificou a Jesus, estas leis e esse pensamento desse povo ao qual estão tentando induzir as pessoas, os servos de Deus, a continuar fazendo nos dias de hoje, crucificando a Cristo novamente. Vamos seguir aqui para a gente possa perceber isso aqui nos textos. Deuteronômio 27. E deram ordem a Moisés, os anciãos de Israel, dizendo: guardai todos esses mandamentos que hoje vos ordeno. Será, pois, que no dia que passar o Jordão da terra, arará, havendo passado, descreverá, tá? Eu quero chegar nas leis, tá? Aqui é só a descrição, tá no 7. Ele vai dizer que são apenas 11 leis que as pessoas não querem cumprir. Mas aí diz que a gente tem que guardar o Shabá, aí já deixa de ser 11 e passa para 12. Diz que a gente tem que circuncidar, já passa de 12 para 13, não é isso? E aí segue, porque daqui a pouco vai dizer que a gente temos que sacrificar também, né? O que na verdade nós sabemos que hoje é crime. Vamos seguir aqui. Eu quero chegar onde ele estava falando aqui, ó. Maldito aquele que desprezar pai e mãe, isso está nos 10 mandamentos também, certo? Maldito aquele que moveu limites, ou seja, que defraudar o seu próximo, que o cego erra o caminho, é o que estão fazendo hoje, é o que ele faz hoje, esse apóstata faz hoje, ele faz com que os cegos espiritualmente errem o caminho, certo? Maldito aquele que perverteu o direito do estrangeiro, o órfão da viúva, eles têm pervertido os direitos. Maldito aquele que se deitar com a mulher de seu pai. Maldito aquele que se deitar com o animal. Maldito aquele que deitar com sua irmã. Maldito aquele que deitar com sua sogra. E por aí segue. Ou seja, tudo isso são leis morais. Só que ele esquece das leis cerimoniais, que também depois ele vem citar. Ali ele falou 11, que é o que tem ali, certo? Só que depois ele vem citar, e essas 11 estão já sucintas nos 10 mandamentos. A gente nem precisa delas, porque os 10 mandamentos as escreve com excelência. Não é isso? E aí depois vem falar do Shabá, vem falar da circuncisão. Ou seja, o que era 11 passou para 12, passou para 13, 14, e por aí segue. Entendeu? E aí nós chegamos a determinados pontos que são pontos sem volta. É um entrelaçado satânico. E será que ouvires a palavra do Senhor teu Deus, guardar todos os mandamentos da terra, e as bênçãos virão sobre ti, e quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, bendito será a cidade, bendito será o fruto do vosso ventre. Aí vem as bênçãos, né? Mas também tem a palavra de maldição. Não desviará todas as leis dessa palavra que eu ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, andando após outros deuses para o serviço. Israel fez isso? Fez, não fez? Será, porém, que, se não deres ouvido a voz do Senhor teu Deus, para não cuidares de cumprir todos os seus mandamentos, seus estatutos, não são mandamentos e leis, são estatutos também, ou seja, incluindo a lei cerimonial e a lei moral, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas as maldições que te alcançarão, maldito serás das cidades, maldito será todo o campo, o teu cesto e a tua amassadeira, maldito o fruto do vosso ventre, e aí vem um monte de maldição, isso se esquecem de dizer, não é isso? Só que o que acontece aqui? A palavra toda se resume nisso aqui. Foi o que o Paulo afirmou, e depois vou dizendo o que Paulo afirmou e como ele afirmou isso aqui. Porque o Paulo estava combatendo a lei cerimonial, não a lei moral. Vamos ver isso aqui. Maldito aquele que não confirmar todas as palavras desta lei, tá? Não cumprindo. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, toda ela. Não tem exceção, não são apenas 11. Todas as leis que foram ditas, que é o que está aqui. Não é isso? Se não cumprir, virá maldições e maldições. E no que se resume isto aqui? Em Oséias, observem isso aqui. Farei cessar todo o seu gozo e as suas festas. Ele também diz que temos que cumprir as festas, não é isso? Farei cessar o seu gozo e as suas festas, e as suas luas novas, e os seus sábados, não guardamos Shabá,
e todas as suas festividades. Está em Oséias, é o Velho Mandamento, não é isso? Não é o Antigo Testamento? Contendei com a vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. E desviei elas as suas prostituições da sua vista e os seus adultérios dentre os seus seios, para que eu não despoje, ficando ela nua, diante em que nasceu a faça com um deserto, e torne o seu como uma terra seca, mate a sede. E não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições, porque a sua mãe se prostituiu, aquela que se concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus amantes, que não dão o meu pão, a minha água, e a minha lã, e o meu linho, e o meu óleo, e as minhas bebidas, porquanto eis que cercarei o seu caminho de espinhos, e levantarei muros de sede, para que ela não se ache as suas veredas. Ela irá atrás de seus amantes, mas não alcançará, e buscá-lo-ás, mas não achará. Então dirá: ir-me-ei, tomar-me-ei o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ela, pois, não reconhece o que eu lhe dei ao grão e o mosto, e o azeite, e lhe multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram para Baal. Portanto, tornei a tirar o meu grão, o seu tempo no meu mosto, e o tempo determinado, e arrebatarei a minha lã e o meu linho, eles com que cobriram a sua nudez, voltarão a ficar nus. E agora descobrirei a sua vileza diante dos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. E farei cessar todo o seu gozo, e as suas festas, e as suas luas novas, e os seus sábados. De quem estamos falando? E todas as suas festividades. Devastarei a sua vide e a sua figueira, que ela diz: é a minha paga que me deram os meus amantes, e depois eu farei dela um bosque, e as feras dos campos a devorarão. Castigá-la-ei pelos dias dos balins. É porque é fácil cumprir a lei, não é isso? O povo cumpriu a lei. Foi o mesmo povo que Jesus matou a Jesus, tá? Só para lembrar. Nos quais lhe queimou incenso, e se adornou dos seus pendentes e das suas joias, e adornou de trás dos seus amantes para mim, e se esqueceu, diz o Senhor. Portanto, eis que a trarei, levarei pelo deserto, e lhe farei ao coração, e ela direi as suas vinhas dali, e o vale do Jacor, da porta despedaçarei ali. Contará os meus dias de sua mocidade, e como nos dias que subiu da terra do Egito. Naquele dia diz o Senhor: tu me chamarás meu marido, e não mais me chamarás meu Senhor. Dia de juízo. E da sua boca tirarei um dos seus balins, e não mais lembrarei desses nomes. E naquele dia farei por ela aliança com as feras do campo e as aves do céu, e com os répteis da terra. Quebrarei o arco e a espada e a guerra, e farei de deitar em segurança. E desposar-te-ei para sempre, desposar-te-ei com a justiça, benignidade e misericórdia. Quando cessou tudo aquilo que era da velha lei. Lembra disso, tá? E acontecerá que naquele dia eu atenderei, diz o Senhor, e estenderei os céus, e estes atenderão a terra. Tu és o meu Deus. Eu direi àquele que não era o meu povo: tu és meu povo. Eles dirão: tu és o meu Deus, fazendo cessar todas as abominações que seguiam desde a velha aliança. Lembre-se, quando Jesus falou assim: este é o sangue da nova aliança. Ali se determinou um novo tempo, um novo período, tendo Jesus cumprindo toda a lei, porque ele não veio para desfazer nem a lei nem os profetas, mas ele veio para cumprir a lei. Tendo cumprido a lei, ele formalizou a nova aliança, esquecendo-se da lei cerimonial e mantendo-se somente a lei moral, que este era o propósito: aperfeiçoamento da lei. A lei cerimonial? Não, a lei moral. Vamos seguir aqui. Todo aquele, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito é aquele que não permanecer em todas as coisas que está escrito no livro desta lei, para fazê-las, confirmando aquilo que nós já lemos do Velho Testamento, que é este aqui. Maldito é aquele que não confirmar as palavras dessa lei. É simplesmente isto, não tem o que tirar. Toda ela, seja a lei moral e a lei cerimonial. Eles cumpriram essa lei? Não cumpriram. Por isso foi um povo rejeitado, por isso foi necessário uma nova aliança, porque a velha aliança foi quebrada por quem? Por eles mesmos, matando aquele a quem vinha testificar essa nova lei, essa nova aliança. Seguindo aqui, porque é muito simples eu simplesmente pegar isso aqui e distorcer todo
tudo que Paulo vinha dizendo. Observe, na verdade, vamos pegar toda a carta. Ó insensato Gálatas, vos fascinou para que não obedeceis à vontade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificando entre vós? Uma pergunta. Só quisera saber isto, de vós. Recebeste o Espírito pela obra da lei ou pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Porque a obra da lei era a obra da carne, certo? A lei cerimonial, não a lei moral. A lei cerimonial era a obra da carne. Era sacrifícios, era cortar o prepúcio, era lá o lavar de mãos, era o não comer isso, não comer aquilo. Isso são as obras da carne. A lei moral é a obra do Espírito e ela permanece. Agora a lei cerimonial é a obra da carne. Essa é a diferenciação que devemos fazer. Tá? De qual lei está sendo falada? Da cerimonial ou da lei moral? A lei moral ela permanece. Ela é pregoada no Novo Testamento, do primeiro livro ao último livro, de Mateus a Apocalipse. Só que a lei cerimonial ela já havia acabado, ela já havia se cumprido em Jesus. Tá? Vamos seguir. Inclusive os apóstolos que Paulo era um fariseu, o doutor da lei, ao qual está mentindo e dizer que Paulo era um falso profeta, certo? Só que o Paulo era doutor da lei, ao qual esse cara aí não é doutor de coisa alguma. Quem é este para falar de Paulo quando Paulo era um fariseu, o doutor da lei, ao qual ele mesmo diz defender? Olha a contradição. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabou pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também vos em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e a quem opera maravilhas entre vós, o faz pela obra da lei ou pela obra da pregação, da fé? Assim como Abraão creu em Deus, e foi Abraão antes da lei, isso lhe foi imputado por justiça. Ora, sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão, não os que são da lei. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos e crentes em Abraão. Isto está pregando a obra da justiça, da lei moral, não da lei cerimonial. Observe. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito formaliza-se aquilo que já foi dito, né? E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque justo viverá pela fé, assim como viveu Abraão. Abraão tinha lei? Não, ele tinha fé. Ora, a lei não é da fé, mas do homem. O que fizer essas coisas, por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, cumprindo a lei. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Porque a bênção de Abraão chega aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo, se a aliança entre os homens for confirmada, ninguém anula nem a acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão, a sua descendência. Não diz a descendência como falando de muita, mas a descendência como uma só, Jesus Cristo. Paulo é totalmente Cristo. Paulo é totalmente Jesus. Ele é o profeta de Jesus. Negar a Paulo é negar Jesus. É o que esses hereges estão tentando fazer. Acabar com todo o Novo Testamento, ou seja, vai sobrar nada, vai sobrar somente a Torá, e pela Torá a obra da lei, mas a lei não salva ninguém. Isso é confirmado ao cumprir a lei e ser crucificado. Dito por ele mesmo, quando formalizou a nova aliança. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei, que veio 430 anos depois, não invalida, de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém das promessas, mas Deus, pela promessa, deu gratuitamente a Abraão, e não pela lei. Isso tudo foi feito com Abraão anteriormente, porque Deus já sabia que esses heresiarcas viriam no futuro. Logo, para que a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta por anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é de um só, mas de Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça na verdade teria sido pela lei. Se fosse pela lei, não seria necessário Jesus. O que eles estão dizendo na verdade para nós é que Jesus morreu à toa, ele não é necessário, ele não é o Filho de Deus, ele é só mais um profeta.
As pessoas não conseguem compreender isso, é tão difícil compreender isso, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que, pela promessa de fé em Jesus Cristo, fosse dada aos crentes, aqueles que creem. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para que aquela fé que se havia de se manifestar. De maneira que a lei serviu de aio, ou seja, a lei serviu para nos conduzir a Cristo. Para nos conduzir a Cristo, que está escrito aqui. Para que pela fé fôssemos justificados e não pela lei. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do aio. Ou seja, não estamos debaixo da lei, porque já chegamos a Cristo. Ou não chegamos a Ele. E necessitamos realmente ainda de termos um aio na nossa vida. Já não é mais necessário, né? Depois se vocês quiserem ler, termine de ler o resto. É muito importante, é pouca coisa aqui. Porque a gente precisa seguir em frente para que esse vídeo não fique muito longo. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não torneis colocá-los debaixo de jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixares de circuncidar, e é isso que tanto tentam combater, é exatamente essas questões da obra da lei cerimonial. Não é questão da lei moral, porque a lei moral continua vigente. A questão é que eles querem vos introduzir novamente a lei cerimonial, atando fardo sobre vós, a qual nem eles mesmos conseguem mover com um dedo. Tá? Eles querem voltar a nós, o velho costume da antiga aliança, que era a lei cerimonial. No comer, no beber, no lavar de mãos, no cortar da barba, no cortar do cabelo, no circuncidar. Todas essas questões que já foram cumpridas em Jesus. Aí fazem uma mescla ali da lei cerimonial com a lei moral, e para dizer que Paulo estava tentando abolir a lei moral, quando Paulo está definitivamente, claramente, tentando mostrar para nós que a lei cerimonial ela não se pratica mais, mas a moral ela continua vigente. Eis que vos digo, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Porque se você circuncidar o seu prepúcio, o sacrifício de Jesus foi em vão. Não serviu de nada. Porque você vai viver como se você estivesse se justificando pelo cortar do prepúcio, pela aliança antiga, a qual foi findada em Cristo. E você anula toda a obra de Jesus. Você entra debaixo de maldição, porque quem rejeita Jesus, rejeita a própria salvação. Entendam isto. E de novo, protesto a todo homem que deixará circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Se você circuncidar, você está obrigado a guardar toda a lei, seja sacrificial, seja toda ela. Lavar de mãos, o cortar da barba, o cortar do cabelo, o sacrifício de animais, e tudo aquilo, o comer ou não comer, o beber ou não beber, tudo isto guardado pela velha aliança da lei cerimonial, esquecendo da lei moral. Tá? E aí, tropeçou uma delas, você tropeça em todas elas. É muito fácil você pegar só um trecho e falar, Paulo está mentindo, Paulo é um herege. Ah, porque o fulano de tal pegou as cartas de Paulo. Ele pegou o que já estava pronto. O Marcião de Sinope, o marcionista, ele separou, porque ele queria destruir o Velho Testamento, e separou somente umas cartas. Isso invalida o que ele pegou? Aquilo que ele está dizendo, aquelas cartas eram falsas? Não, as cartas eram as cartas verdadeiras. Só que ele montou uma religião para si só. É o que eles estão tentando fazer hoje. Tá? Assim como Marcião separou algumas cartas do Novo Testamento, esse herege de hoje está tentando anular o Novo Testamento para manter somente o Velho Testamento. E aí cria as seitas e as heresias. Separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei, e da graça tendes caído. Ou seja, se você vos justifica pela circuncisão, da graça você tem caído. É o que Paulo está falando. Lei cerimonial não é lei moral. Nós, da fé, guardamos a esperança da justiça. Nós, pela justificação do Espírito, guardamos a lei moral. Porque em Jesus Cristo nem circuncisão nem incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Corrieis bem quem vos impediu, para que não obedeçais à verdade? Esses que estão falando para vocês não obedecer à verdade, estão fazendo o que é verdade? Estão sendo sinceros e justos para convosco? Esta é a pergunta. Esta presunção não vem daquele que vos chamou. Esta presunção, ou seja, aquilo que vocês estão presumindo, não vem de Jesus, vem da obra da carne, vem de Satanás. Um pouco de fermento leveda toda a massa, ou seja, um pouquinho de podridão vai apodrecer todo o cesto. Uma maçã podre vai apodrecer todo o cesto. Uma laranja podre vai apodrecer todo o cesto se ela não for arrancada dali.
Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja o que for, sofrerá a condenação. Esses que andam inquietando a alma das pessoas vão para o inferno. E vai carregar uma massa incrível de pessoas insensatas, me perdoem pelas palavras, burras, porque elas não se preocupam com a verdade, elas só querem ouvir e nunca aprendem nada. Ouça. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido. Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Eu queria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa palavra: nesta amará o teu próximo como a ti mesmo. E aqui eu encerro esta parte. Se vocês quiserem ler, a carta é grande. Vocês tenham certeza de que ele está falando apenas da lei cerimonial e nunca da lei moral. Porque a lei moral, se ela for abolida, a própria escritura não tem valor para ninguém. Porque toda a escritura é lei moral, de Gênesis a Apocalipse. Só que a lei cerimonial serviu para nos conduzir à purificação. Ela está indicando a purificação que ocorreria em Jesus. Ela serviu de aio para nos conduzir ao nosso Salvador. E se nós rejeitamos nosso Salvador, estamos perdidos e condenados. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morreu sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Observem que esta lei aqui cerimonial, ela servia para vingança. Se houvesse 2 testemunhas contra vós, você seria morto na mesma hora. Não havia misericórdia. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado o merecedor daquele que pisar o Filho de Deus. Porque aqueles que voltam a esta lei estão pisando o Filho de Deus. O que julgais vós que receberão do Pai de nosso Senhor Jesus? Observem estas coisas. E tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fazer escravo ao Espírito da graça? Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Continue a negar Jesus. Continue a negar o seu sacrifício. Continue a negar a nova aliança. Logo estaremos diante do julgamento. Quero ver o que vai acontecer. João 7. Depois disso, Jesus andava pela Galileia e não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Os da lei procuravam matá-lo. E mataram a ele, não cuidando que ele era o Filho de Deus. E não cuidando que ele era o nosso resgate. Porque guardavam a lei da velha aliança, a lei cerimonial. Não foi nem pela lei moral, foi pela lei cerimonial. Porque a grande questão com Jesus é porque ele quebrava os sábados. É porque ele dizia ser filho de Deus. Não era lei moral. Sempre foi lei cerimonial. Lembrem-se disto. Estava próxima a festa dos judeus e dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça alguma coisa em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-o ao mundo. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Nem os filhos de Maria criam em Jesus. Estão negando novamente até os dias de hoje. Disse-lhe, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas vos no tempo de sempre está pronto. Lembre-se de uma coisa, tá? As pessoas usam os textos fora de contexto para causar abominações. Vou lembrar novamente da transformação da água em vinho. Lembre-se que foi dito a Maria: eu não vim aqui para isto, os seus problemas não são os meus. Tá? Mas a palavra também diz: recebeste mal porque não sabeis como pedir, pedi como convém. Porque aqueles que pedem recebem, ainda que seja o vinho da ira de Deus. Guardem-te de quebrar a lei moral para cumprir leis cerimoniais. Observem essas coisas. O mundo não vos pode odiar, mas me odeiam a mim. Porquanto dele está escrito: as suas obras são más. Subi-vos essas festas. Eu não subo ainda a estas festas, porque ainda não é meu tempo, não está cumprido. E havendo dito isto, ficou na Galileia. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu também ele, não manifestadamente, mas como um em oculto.
Eram os judeus que procuravam na festa e diziam: onde está ele? E havia uma grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: ele é bom? E outros diziam: não, antes enganava o povo. Jesus foi chamado de enganador, não é isto? Todavia ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Mas no meio das festas subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se dizendo: como sabeis estas letras? Não a tendo aprendido? Jesus respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá que ela é de Deus. Ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória daquele que enviou, este é verdadeiro, e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei? E nenhum de vós observai a lei? Por que procurais matar-me? A multidão respondeu e disse: tens demônio? Isso dizendo a Jesus. É o que estão fazendo no dia de hoje. Quem procura matar-te? Respondeu Jesus. Disse-lhes: fiz uma só obra e todos vós maravilhais. Pelo motivo de que Moisés vos deu uma circuncisão, certo? Lei cerimonial. Não fosse Moisés, mas dos pais. No sábado circuncidais um homem. Se o homem receber a circuncisão no sábado, para ele a lei de Moisés não seja quebrantada. Indignais-vos contra mim, porque no sábado curei em todo um homem. Observem essas situações, tá? Não julguei segundo a aparência, mas julguei segundo a reta justiça. Então, alguns dos de Jerusalém diziam: não é este que procuravam matar? Aí está falando abertamente e nada lhes dizem. Porventura sabem verdadeiramente os príncipes de que de fato de que este é Cristo? Todavia, bem sabemos de onde este é, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Observem aqui, estavam rejeitando Jesus cara a cara. Clamavam, pois, Jesus no templo, ensinando, dizendo: vós conheceis-me e não sabeis de onde sou, e não vim de mim mesmo, mas daquele que me enviou, verdadeiro, o qual vós não conheceis. Mas conheço o porquê dele sou e ele me enviou. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão sobre ele, porque ainda não era chegada a sua hora. Observem tais coisas. O que eles estão fazendo não é rejeitar a nova aliança, eles estão rejeitando diretamente a Cristo, porque quando eles anulam as cartas, eles estão anulando todo o Novo Testamento, para se manter na obra da circuncisão, manter-se na lei cerimonial, e não se preocupam em nada com a lei moral. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Isso é a palavra de Jesus em João 5. Há um que vos acusa, Moisés, a quem vós esperais. Eles não estão esperando a Jesus, eles estão esperando a Moisés. Estas são as palavras de Cristo. Moisés torna-se um maldito por isso? Não. Moisés foi um servo do Senhor usado. Ele não tem culpa de demônios hereges e heresiarcas estarem tornando Moisés, causando guerra entre os irmãos, para dividir a casa de Deus. Moisés, quando ele estava pregando Jesus. A lei tinha um propósito e ela se foi cumprida em Jesus. Porque se vós creis em Moisés, creeis em mim, porque de mim escreveu ele. Não é minha palavra, é a palavra que está escrita. João 5. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Ou seja, Jesus está afirmando que eles não criam na lei de Moisés. Eles não estavam preocupados com a lei moral, eles não estavam preocupados com o que ela dizia, com a sua profecia. Eles estavam preocupados em se justificar pela própria carne com a lei cerimonial. É o que esses heresiarcas estão fazendo no dia de hoje. Eles estão dizendo que são autossuficientes, eles não precisam de Jesus. A sua própria lei é o suficiente para justificá-los diante de Deus. Ou seja, de nada serviu o sacrifício do nosso Cristo. Entendam isto. Eles estão negando a Jesus. Não é a nova nem a velha aliança. Estão negando a Jesus. Porque nele se forma a nova aliança e se forma o resgate. E negando a Jesus, estão todos condenados. Encerro aqui. Espero que seja de bom proveito a vocês. Atentem, porque o tempo é chegado. E a apostasia já está tomando conta do mundo. Fiquem com esta palavra. Se houver um próximo vídeo, até lá. Que a paz, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus esteja convosco. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.